Pão e vinho. Apoio Decanter, a cultura do vinho. O Pão e Vinho de hoje vai levar vocês de volta à Itália, só que hoje nós vamos até a Toscana, vamos começar uma série pela Toscana. Hoje você vai conhecer a Biondisanti, uma vinícola onde nasceu o vinho Brunello di Montalcino. Aqui no estúdio vou preparar duas receitas bem bacanas para vocês para combinar com vinhos dessa região da Toscana. Portanto, acompanhe o Pão e Vinho de hoje que ele está muito bacana e você não pode perder. Espero vocês. Até já. Santa Adega Vinhos Finos. Mais de 600 rótulos de 13 países. Selecionados pelo sommelier internacional e proprietário da loja, Eduardo Araújo. Ministramos cursos da Escola do Vinho e degustações dirigidas. Vinhos e espumantes para casamentos, festas e eventos. Atendimento profissional e personalizado. Simplificando a escolha de um belo vinho. Lançamento do Clube do Vinho no site santaadega.com.br. Santa Adega Vinhos Finos. Rua Joy Colasso 163, Córrego Grande, Florianópolis. O Pão e Vinho de hoje está começando aqui na Essa Imperial Enoteca Decanter para levar você de volta à Itália. Só que nós vamos para uma Itália diferente, nós vamos para a Toscana. A Itália é um país muito diferente, cada região parece um país vizinho, nunca parece o mesmo país. Muda a cultura, muda o dialeto, muda a comida, muda o vinho. Isso é a Itália, uma península muito invadida e hoje realmente um país multicultural, vale a pena conhecer essas regiões. E hoje nós chegamos à Toscana, aquela região colinar, linda, de pinheiros, pinheiros e colinas, é assim a paisagem mais clássica que a gente pode ter ali da região da Toscana. Toscana é uma região de comida deliciosa, comida do campo, é uma região continental, tem litoral também, mas nós vamos ali à Toscana continental, ali se come carne de caça, muita caça, javali, lebre, fazão, ali se come muito cogumelo, se usam muitas ervas frescas, portanto é uma região super bacana sob o ponto de vista culinário, gastronômico e também sob o ponto de vista de vinhos. Ali se faz o grande vinho Brunello di Montalcino, sem dúvida alguma o principal vinho da Toscana hoje. Há outros, o Chianti é o vinho mais vendido da região, o vinho mais antigo, seguramente o mais conhecido. Há os super toscanos, a cada dia ganhando mais prestígio, mais apreciadores, vinhos com status cada vez mais elevado. Há grandes brancos feitos ali na região com Vernaccia, você pode tomar vinhos de Trebbiano, ou seja, é uma região de vitivinicultura muito rica, uma vitivinicultura que vem dos etruscos, dos antigos povos que habitaram a Toscana e ali um pouco da região da Lombardia também. Grande uva tinta é a Sangiovese muito plantada e vinificada, com vários clones e nomes. Sangiovese, você tem ela com o nome de Morellino di Scanzano, você tem ela como Prugnolo Gentili, Sergioveto, ou seja, vários nomes da Sangiovese. Hoje nós vamos visitar a Biondisanti, foi ali que nasceu o Brunello di Montalcino. A Biondi foi a primeira empresa a vinificar a uva Sangiovese grosso só, e fez um vinho monovarietal, um vinho que lentamente foi ganhando apreciadores e hoje, como disse, é o grande vinho daquela região. Essa vinícola é histórica, nós vamos fazer um passeio por ela e entender um pouco como é que se faz esse grande vinho toscano. Aqui no estúdio eu vou preparar dois pratos para vocês para acompanhar com vinho toscano. Não vou acompanhar ainda com Brunello. Nós vamos chegar ao Brunello no próximo programa, que daí nós vamos visitar outra vinícola que faz o Brunello, que é a Caprilli, uma outra vinícola importante da região, e aí sim eu vou apresentar um Brunello para vocês. Hoje eu vou apresentar aqui para vocês um Rosso di Montalcino, que é um vinho feito com a mesma uva Sangiovese grosso, o clone Sangiovese grosso, só que é um vinho mais fresco, mais leve, menos tempo de cantina, de envelhecimento. É um vinho interessante. Para um dos pratos que eu vou fazer, ele vai ficar muito bacana. Poderia ficar com outro também, porque esse Rosso di Montalcino é um vinho muito versátil. Eu sugeriria que acompanhasse com os dois pratos, mas eu sempre coloco dois vinhos. Trouxe um outro vinho que é um Chianti clássico, Chianti feito no mínimo aí com 75%, 85%, dependendo aí da região de Sangiovese,
É um vinho que tem um pouco de mescla de outras castas, mas pode ter sua Sangiovese também. Chianti é sinônimo de vinho italiano por todo mundo. Um bom Chianti combina com vários pratos da culinária italiana e da culinária mundial, e são os dois vinhos que eu vou apresentar aqui hoje para vocês. Que pratos eu vou fazer? 2 pratos muito gostosos. Um deles de massa. Vou fazer uma lasanha de funghi. Como disse, se come muito fungo ali na região da Toscana. A Toscana é uma região de cogumelos, cogumelo porcini, delicioso, e também nessa época, já é o fim do outono, né? Já está chegando o inverno, então já começa a rarear, mas é uma época ainda que se pode comer, e é uma região de trufas, assim como o Piemonte, as trufas são muito famosas ali na região. Saminiato é uma cidade onde se faz a caça das trufas quase que o ano todo, porque há trufas de primavera, trufas de inverno, trufas de outono, então é um lugar bacana. Eu vou mostrar um programa com uma caça-trufa para vocês que eu fiz nesta viagem da Itália. Nós vamos chegar lá, fique tranquilo. Então eu vou preparar essa lasanha de funghi para vocês. Muito fácil, ao invés de usar carne, eu vou preparar um funghi, refogar ele, fazer um velouté. O que é um velouté? Uma espécie de bechamel que leva um pouco de caldo e também vai levar no final um pouco de creme de leite para aveludar. É um molho muito gostoso, é ele que vai dar o tom, vai fazer a moldura dessa lasanha, que é muito fácil, pode fazer no verão, deixar na geladeira, assar no outro dia, ou faz na geladeira, vai lá, pega um pedacinho, esquenta, é uma coisa bacana para essa época. O outro preparo é com cordeiro. Esse preparo poderia também ser acompanhado por Brunello di Montalcino. Não é uma caça, mas é uma carne de personalidade. Vou fazer um carré de cordeiro, uma costeleta de cordeiro aqui com uma crosta de ervas. Como disse a Toscana, come muitas ervas. Então vou usar um pouco de alecrim, vou usar um pouco de tomilho, salsinha e cibulete. Vou fazer aqui uma espécie de uma farofa com um pouco de pão seco, né? Fazendo no processador, você vai acompanhar, muito simples de fazer. Vou empanar e vou frigir com um pouco de azeite e servir com uma batata rústica. Você viu que eu comecei o programa colocando e tirando essa batata do forno. Ela já está pronta direitinho, eu vou amassar ela um pouco, puxar umas cebolas aqui, um pouco de azeite, vou misturar, fazer uma espécie de uma tortinha e colocar as minhas costeletas do lado. Vai ficar muito bacana. Então hoje você vai comigo até a Beyond Sante. Nós vamos conhecer um pouco da história do Brunello di Montalcino. Você vai ver o processo, onde fermenta, as garrafas, você vai ver um pouquinho da degustação desse vinho e vai ver 2 pratos super bacanas para poderem ser acompanhados por esse e por outros vinhos, como o Rosso di Montalcino e também como o Chianti, o grande vinho ali, o vinho popular, o vinho de massa da região da Toscana. Eu vou começar a trabalhar, vou começar a fazer minha lasanha. Por quê? Não que ela seja trabalhosa, ela não é trabalhosa, ela é fácil. Só que eu tenho que fazer um bechamel antes e puxar os cogumelos. Então eu vou finalizar esse bloco mostrando isso para vocês, tudo, e vou fazer a montagem dela, já colocar no forno, que ela vai ficar uns 25 minutos aí. Antes de encerrar o bloco, vou oferecer uma coisa bacana para vocês. Olha, esse espumante aqui. Eu estou aqui com um Punto Nero Blanc de Blanc Brut. Um espumante feito 100% com uvas Chardonnay. Quando você vê essa expressão Blanc de Blanc no rótulo, é porque é um espumante branco feito de uvas brancas. O espumante, o champanhe, é feito com uma uva branca, que é a Chardonnay, e 2 uvas tintas, que é a Pinot Noir e a Pinot Meunier. Quando ele é feito só com uvas brancas, se chama Blanc de Blanc, ou branco de brancos, nesse caso, de Chardonnay. Eu tenho aqui um espumante muito delicado, uma cor amarelo palha, querendo ir para o dourado, uma garrafa super bonita, uma garrafa dourada da cor dele, a gente até confunde o líquido com o rótulo, um espumante feito pelo método Charmat, portanto um espumante mais fresco, mais leve, um espumante feito pela Domino do Brasil, empresa que pertence ao grupo Valduga. Esse espumante, ó, o nariz dele é muito delicado, muito fino, aromas aqui muito delicados, uma coisa de maçã, uma coisa de abacaxi, às vezes um pêssego. Tem aqui uma nota muito tropical, muito bacana. A boca, olha, é muito fresca. Ótimo para o verão que está chegando, fim de primavera, início de verão. Delicioso para as festas de fim de ano, acompanhar com um porquinho assado, isso aqui, ó. Perfeito, maravilhoso, com peru, dá para você acompanhar a comida com espumante desse. Esse espumante Punto Nero é trazido aqui a Florianópolis ou a Santa Catarina pela Essen Vinhos. A Essen é uma empresa muito bacana,
tem aqui vários produtores nacionais, tem também uma bela mercearia onde você pode comprar outras coisas, arroz, geleia, tem aí vinagre balsâmico, tem aqui esse creme de balsâmico feito pela Casa Valduga, Casa Madeira, que é outra casa do Grupo Valduga. Você pode encontrar esse produto aqui. Dá para encontrar muita coisa bacana para cozinhar aqui na Essen, como disse, geleias, coisas legais, além de cestas de final de ano. Se você ainda não encomendou a cesta e precisa de uma, passa aqui na Essen, você vai ver que você pode fazer uma compra muito bacana aqui. Além disso, tem um happy hour aqui que você faz a partir de quarta até sexta, e sábado tem um almoço aqui. Vale a pena vir provar isso, é realmente uma coisa bacana. Então, fica aqui a dica, Essen Domino, Essen Valduga, Essen Casa Madeira, boas parcerias para você. Eu vou cozinhar, vamos preparar essa lasanha comigo, porque no segundo bloco nós vamos até a Toscana conhecer a Beyond Sante. Saúde, vamos trabalhar um pouquinho. Para fazer a lasanha ai funghi prosciutto cotto, você vai precisar de 500 gramas de massa de lasanha em lâminas, 50 gramas de funghi porcini seco, 200 gramas de presunto cozido, 4 dentes de alho, meia colher de chá de tomilho fresco, meio litro de leite, 750 ml de água, 70 gramas de manteiga, 60 gramas de farinha de trigo, uma bandeja de shiitake fresco. Você vai precisar também de 100 gramas de queijo parmigiano ralado, sal e pimenta a gosto, 30 gramas de manteiga e 3 colheres de sopa de azeite para refogar o funghi e 100 gramas de creme de leite para aveludar o molho. Comece aquecendo 750 ml de água até quase o ponto de fervura. Lave bem os funghi porcini e coloque-os para hidratar por cerca de 15 minutos. Paralelamente, lamine os champignons e os shiitakes. Aqueça uma frigideira, as 30 gramas de manteiga e o azeite de oliva. Retire o funghi da água, esprema, pique e leve à frigideira. Em seguida, coloque o alho para dourar. Acrescente então os cogumelos frescos. Salteie para frigir bem. Tempere com sal e pimenta do reino. Deixe cozinhar por cerca de 5 minutos e reserve. Enquanto isso, coloque as 70 gramas de manteiga numa panela e as 60 gramas de farinha. Forme um pirão que você deixa cozinhar por cerca de 3 minutos. Vá então acrescentando aos poucos o leite, colocando leite, mexendo, fazendo um pirão, colocando leite e assim por diante. Quando terminar o leite, comece a colocar o caldo onde você hidratou o funghi. Vai repetindo o mesmo processo, colocando, mexendo, até ter adicionado todo o líquido. Corrija o sal e deixe cozinhar por cerca de 3, 4 minutos. Desligue e reserve. Para montar a lasanha, cubra o fundo de um refratário com um pouco do velouté de funghi. Coloque as placas de lasanha. Cubra com um pouco de champignon, com o presunto cozido, polvilhe um pouco de parmigiano ralado. Vá repetindo a operação até terminar com todos os ingredientes. Sobre a última camada de placas de lasanha, coloque mais um pouco de velouté e bastante queijo parmigiano. Leve ao forno por cerca de 25 minutos para gratinar. Retire, corte e sirva e está pronto.